Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Eu quero abraçá-lo com todo carinho, abraçar a cada um e a cada uma na graça e na paz do nosso Deus, nesse novo dia que o Senhor nos dá. É mais um domingo no qual temos a chance e a oportunidade de trazer ao altar do Senhor a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, o nosso louvor, a nossa adoração e também, claro, aquilo que eventualmente nos machuca, colocando tudo diante do Senhor, colocando tudo diante do nosso Deus. Foi mais uma semana que certamente se caracterizou por muitas correrias, por muitos afazeres, mas agora é a hora de nós sossegarmos, respirar fundo e perceber a brisa do Espírito Santo sobre a vida de cada um e de cada uma. Graças a Deus, irmãos e irmãs, temos essa chance de parar, toda semana parar um pouco para celebrar o amor de Deus. E para nos alimentarmos, claro, deste amor tão importante, tão caro, tão essencial para a vida e para a caminhada de cada um de nós. Nessa manhã, meu irmão, minha irmã, eu quero falar com você apenas sobre um versículo da palavra do Senhor que está em Colossenses capítulo 3, verso 23, que diz assim: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o como se fosse para o Senhor. Tudo que você for fazer, em qualquer lugar, seja na igreja ou fora da igreja, faz como se fosse para o Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor nos chama ao capricho. A palavra do Senhor nos chama a fazer bem feito. A palavra do Senhor nos convida a sermos conhecidos, o povo de Deus, a ser conhecido como um povo zeloso. Um povo que não faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, mas que foca nas questões, que se preocupa com as questões, que procura fazer da melhor forma e com o melhor das suas forças. E isso me fez lembrar, meu irmão, minha irmã, e eu já comentei isso com a liderança da igreja, sobre um irmão muito querido, chamado Roberto de Fonso. Roberto de Fonso foi paroquiano na igreja do Ipiranga. Eu fui pastor no Ipiranga por 6 anos. O Roberto, ele não teve uma vida na igreja, mas já um senhor, ele, a partir da oração da sua esposa, a doce Sara de Fonso, ele se vê constrangido pelo Evangelho, sensibilizado pelo Evangelho, buscado, alcançado pelo Evangelho e começa a frequentar a igreja. E esse frequentar não foi apenas um frequentar celebrativo. Eu vou no culto. Uma vez por semana eu vou para a igreja. Não. Ele rapidamente se integra na vida da igreja, rapidamente ele se integra na administração da igreja, rapidamente ele se integra na liderança da igreja. Um irmão querido, um irmão zeloso, um irmão caprichoso nas coisas do Senhor. Roberto era um querido mesmo. Quando eu passei por um momento complicado lá do meu divórcio, o Roberto uma tarde me pegou: pastor, o senhor que gosta de futebol, vamos assistir um jogo da Lusa, vamos ao Canindé. Eu nunca tinha ido ao Canindé para ver um jogo da Portuguesa. Eu já tinha ido ao Canindé para ver o Inter jogar, pasme, eu que sou gremista. Fomos ao Canindé, assistimos o jogo da Portuguesa e foi uma tarde preciosa, uma tarde que eu precisava viver, espairecendo um pouco a cabeça e saindo do foco daquilo que me entristecia. Esse era o tipo de pessoa que era o Roberto. Um cara sensível, um cara zeloso, um cara caprichoso. Bom, enfim, o Roberto passou por uns problemas de saúde, precisou fazer uma cirurgia, visitei-o no hospital, enfim. Ele precisou refazer o procedimento cirúrgico por algumas questões. E eu o visitei uma noite, ele e a Sara, e tivemos uma noite prazerosa, gostosa, muito bacana, de conversa. Falamos sobre a igreja, falamos sobre futebol, falamos sobre a vida, falamos sobre a família. Enfim, foi um momento de lanche muito gostoso. No outro dia, o reverendo Fernando, que era o meu par lá no Ipiranga, me ligou dizendo: Jonatas, o Roberto faleceu. E aquilo para mim foi um espanto, porque eu tinha acabado de estar com ele, eu tinha acabado de visitá-lo, eu tinha acabado de lanchar com ele, com a esposa. Para mim foi um baque, né? O Roberto faleceu, mas como assim o Roberto faleceu?
Ele chegando no hospital para fazer tirar os pontos, coisa assim, ele teve uma embolia e infelizmente faleceu. Aquilo foi chocante para mim, claro, muito mais para sua família. Imediatamente nós corremos para a casa do Roberto e fomos acolher a Sara. Um momento muito triste para a igreja. Dias depois, semanas depois, conversando com alguém sobre isso, conversando com a Cristina, da igreja do Ipiranga, outra amiga muito querida, a gente falava sobre o Roberto e ela disse uma frase que me marcou muito. Ela disse: Jonatas, o Roberto era efetivo. O Roberto era muito efetivo. E isso me chamou muito a atenção, meu irmão, minha irmã. O Roberto era efetivo, porque eu acho que resume bem a vida dele, especialmente a vida dele na igreja. Mas ele era um cara efetivo em tudo aquilo que ele fazia. E eu fiquei pensando, me peguei pensando sobre essa palavra, a efetividade, e o que ela encerra. O que é efetividade? E a efetividade é isso, é capricho, é entrega, é fazer com o coração, é fazer com o melhor das suas forças, é fazer tudo como se fosse para o Senhor. Fazer tudo como se fosse para o Senhor. É capricho. E claro, meu irmão, minha irmã, evidentemente isso me faz pensar se eu sou um cara efetivo, se eu sou um pai efetivo, né? Se eu faço tudo para os meus filhos com efetividade, com carinho, se eu sou um esposo efetivo, ou seja, se eu zelo pela minha esposa com afeto, com ternura, com respeito, se eu sou um profissional efetivo, ou seja, se eu não me escondo, mas se eu me apresento para os desafios profissionais com coragem também. Mas, sobretudo, me pego pensando se eu sou um crente efetivo. Será que eu faço tudo, de fato, com capricho, com zelo, com carinho? Entendendo todas as coisas como oportunidade de fazer para o Senhor. Para o Senhor. Eu entendo, meu irmão, minha irmã, que essa palavra do Senhor, que está em Colossenses capítulo 3, verso 23, nos convida, nos chama a atenção para uma mudança de vida. Às vezes nós não estamos assim tão entregues a algum projeto ou tão animados com algum projeto, mas percebendo que aquilo pode servir como expressão de louvor ao Senhor, isso naturalmente tende a nos animar. Eu estou fazendo essa tarefa, mas eu vou fazer como se fosse para o Senhor, então vou me entregar da melhor forma possível e colocar o meu coração nessa tarefa. Isso, repito, em todas as frentes da vida. Nós somos muitos em um, não é? Você é pai. Seja um pai efetivo. Você é mãe, seja uma mãe efetiva. Você é profissional, seja um profissional efetivo, se entregue de coração. Você é um amigo, exerça a amizade com efetividade. Você é crente, mergulhe na igreja. Mergulhe de forma efetiva na comunidade que você escolheu e na qual Deus escolheu para você, a qual o Senhor escolheu para você. Que essa palavra inunde o teu coração, meu irmão, minha irmã, para que nós não nos acostumemos a fazer nada pela metade, para que nós nos entreguemos, para que nós nos coloquemos à disposição da vida para ser efetivos naquilo que ela nos apresenta, e não pela metade. Meu querido, minha querida, nessa manhã de domingo, nessa manhã deliciosa de domingo, que o Senhor fale ao teu coração à luz dessa palavra, e que você entenda, meu querido, minha querida, todos nós entendamos, que todas as coisas que vêm à nossa mão podem ser trabalhadas, usadas, realizadas como expressão de louvor, honra e glória ao nosso Deus. Então, meu querido, minha querida, nessa manhã eu quero, à luz de Colossenses, te convidar. Meu irmão, minha irmã, seja efetivo em tudo aquilo que você fizer e muito mais naquilo que é na igreja do Senhor, na comunidade de Cristo, naquilo que efetivamente é no altar do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos encha de graça, de motivação, de entusiasmo, para que de fato sejamos em tudo efetivos para louvor do nosso Deus. Oremos.
Te damos graças, Senhor, por essa manhã, que a Tua luz continue brilhando sobre o Teu povo e que todos os momentos que teremos neste domingo sejam, Senhor, aceitos no Teu altar como expressão sincera, ó Pai, do nosso coração, expressão de louvor ao Teu santo e bendito nome. Ajuda-nos, Senhor, a sermos de fato efetivos e efetivas em tudo aquilo que fizermos. Que nós percebamos, ó Pai, tudo aquilo que nos vier à mão como oportunidade para louvar o Teu nome. Continua, Senhor, sobre nós, continua, Senhor, sobre a nossa escola dominical. E mais uma vez nós te pedimos, abençoa a nossa igreja, abençoa, Senhor, o culto que teremos logo mais, que seja mais um momento de renovo das forças, da vida e da esperança. É em nome de Cristo, nosso Senhor, é que oramos. Amém, amém e amém. Boa escola dominical, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, abençoe as classes e, como eu disse na oração, também o nosso culto logo mais à noite. Todos ao altar, todos e todas à efetividade. Um beijo, queridos e queridas. Deus conosco.